Aforismos sobre o ajudar. Aforismo número 42. A ajuda é silenciosa. Como você ajuda? Como é para você receber ajuda? A sua ajuda que você oferece é silenciosa? Qual e de onde vem a necessidade de mostrar que se ajuda? Nesse aforismo, Bert Hellinger nos traz um alerta. A postura necessária para o constelador, para o ajudante, para aquela pessoa que quer oferecer a mão para outra. Ou seja, que o foco não está no fato de você ajudar ou naquilo que isso significa para você, mas sim naquilo que você oferece de forma transparente, de forma silenciosa, de forma humilde, de forma discreta para o outro. Ou seja, o foco não está em você, nem na ajuda em si, mas naquilo que ela faz pelo outro. O resto tudo, de uma certa maneira, pode ficar silencioso, ou seja, não precisa ser visto. O que importa é o efeito do que você faz no outro. Eu acho que esse é um alerta muito importante e nos ensina sobre a postura necessária para que nós possamos fazer o nosso trabalho como consteladores familiares. Aforismo número 43 sobre ajudar. Compaixão quer dizer suportar o que o outro sofre. E aqui também tem um outro alerta muito importante. Como é para você quando alguém sofre do seu lado? Especificamente alguém que você ame. Ou como é para você quando você vê uma situação injusta, quando você vê uma situação dolorosa, seja de uma pessoa, de uma família, de um povo, de uma nação. Então, Bert Hellinger nos ensina, com esse aforismo, o que significa a compaixão. Significa que você não lastima pelo outro, que você não teme o que possa acontecer pelo outro, né? Que você consegue, inclusive, se conter de ajudar para, estar ao lado da outra pessoa no seu sofrimento. Como naquele conto bíblico, quando Jó, se não me engano era Jó, que estava numa situação super difícil, e o amigo vem e se senta do lado, e os amigos vêm e se sentam do lado e acompanham Jó no seu sofrimento. Aqui não é necessário consolar, aqui não é necessário substituir algo, nem retirar algo. É acompanhar a pessoa no sofrimento que ela está tendo. Esse é o significado da compaixão e daquilo que Bert Hellinger quer nos ensinar com esse aforismo. Aforismo número 44. Às vezes, a doença espera pela terapia. Como você compreende essa frase? Às vezes a doença espera pela terapia? A doença pode esperar pela terapia? O que isso significa? Veja bem, a nossa alma é a fonte da cura do nosso corpo dentro da compreensão de Bert Hellinger.
né? Então, aquilo que precisa, por exemplo, ser colocado em ordem na nossa vida, que precisa ser colocado em ordem dentro do nosso sistema familiar, às vezes pode esperar, né? Aqui no caso ele fala terapia, mas às vezes pode esperar por uma constelação familiar. Ou seja, está esperando que algo que venha de fora, que um impulso criativo venha de fora para que aquela situação se resolva. Mas isso é às vezes, né? Nem sempre. Aforismo número 45 sobre ajudar. Assim que estivermos orientados para soluções, chegamos à meta mesmo por desvios. Isso também é super importante para o nosso trabalho como constelador familiar. Assim que estivermos orientados para soluções, chegamos à meta mesmo por desvios. Aqui é exigido de você, que é um constelador familiar, confiar e compreender que o nosso trabalho como consteladores familiares não está voltado para o entendimento do problema. Não importa entender a causa, não importa entender de onde veio o problema. Essa causa, esse de onde veio o problema, pode emergir numa constelação familiar, mas atrás dessa causa, atrás dessa informação que emerge do inconsciente da família, podem ter outras causas, outras origens. Então, isso não é o mais importante. O realmente importante é a solução, ou seja, aonde se quer chegar. O que significaria uma solução para todas as pessoas que estão envolvidas? Então, o que o Bert Hellinger nos mostra é que quando uma pessoa está orientada para essa solução, ela pode até fazer algum tipo de desvio, né? Ou seja, errar, mas como ela está orientada para encontrar essa solução, ela vai encontrar essa solução, mesmo que por desvios, porque a orientação para a solução vai conduzir a pessoa nessa direção. Aforismo número 46. Às vezes, a doença vai embora quando permanecemos. Como você entende essa frase? A doença vai embora quando permanecemos? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma doença grave porque, no final das contas, ela quer mesmo é morrer. Ela não quer estar aqui, ela não está satisfeita com a sua família, com o seu trabalho, consigo mesmo, né? E então a doença surge. E se a pessoa se decide por estar de uma outra maneira dentro da vida, estar na vida, por exemplo, com mais prazer, estar na vida com mais alegria, né? Com mais saúde nos seus relacionamentos, com mais afeto. Nesse caso, a doença pode ir embora porque nós permanecemos na vida, nós permanecemos conectados com a Terra, com aquilo que é possível, né? Outras vezes isso pode significar algo distinto. Por exemplo, eu vivo um drama de consciência muito grande porque eu estou casada, não estou bem casada e fico naquele dilema, saio do casamento, fico no casamento, saio do casamento, fico no casamento. Então, eu posso tomar a decisão, por exemplo, de ficar dentro do casamento e aquilo que me consumia por dentro e que gerava alguma doença, vai embora. Então, esse aforismo, assim como outros aforismos, podem ser lidos e percebidos de diferentes maneiras e em diferentes dimensões e profundidades. Então, observe o que significa permanecer,
né? E até que ponto que esse permanecer vai favorecer a saúde. Aforismo número 47, sobre ajudar. O desenvolvimento é inevitável. Essa frase é interessantíssima, porque ela é tão simples. É tão simples. E como podemos nos esquecer do seu significado mais essencial? O desenvolvimento é inevitável em absolutamente tudo que existe. E por que nós não confiamos nesse desenvolvimento? Por exemplo, no de um filho, de uma outra pessoa, de um empreendimento, o seu próprio desenvolvimento. Então, o que o Bert Hellinger está nos chamando a atenção é para algo muito simples, né? Tudo que existe não apenas está em movimento, como está em desenvolvimento. Isso é inevitável. Então, é como se acendesse uma luz e falasse: ah, sim, nada vai ficar como era no passado, nada vai ficar como é agora no presente, está tudo se desenvolvendo, isso é inevitável. Então eu posso me abrir para algo novo, eu posso permitir que esse desenvolvimento aconteça, posso contribuir para que o desenvolvimento aconteça. Aforismo número 48, sobre o ajudar. Pode consolar quem se tornou igual. E pode ser consolado quem se tornou igual? Aqui o Bert Hellinger nos traz uma verdade essencial da nossa ajuda como consteladores. Uma das ordens da ajuda é justamente ajudar de igual para igual. Isso significa que eu não substituo a mãe ou o pai do cliente ou me coloco num lugar ainda superior ao seu pai ou à sua mãe. Então, eu ajudo como um adulto a um adulto, né? E é desse lugar de um adulto que ajuda um adulto, de uma pessoa, né, igual a outra, que eu posso consolar alguém, né? Ou seja, não é substituindo a mãe ou sendo uma mãe melhor, ou um pai. E é um princípio fundamental da nossa ajuda com a constelação familiar. Ajudar de igual para igual. Consolar de igual para igual. Aforismo número 49, sobre o ajudar. O que é correto não tem pressa. E essa frase? O que é correto para você? Por que o correto não precisa de pressa? O correto não precisa de pressa porque ele já é. Ele já é a realidade, ele já é a essência. Então ele não precisa de pressa, porque ele não tem nada que ele venha a ser, ele já é. Então, não precisa de pressa. Ele vai se manifestar de uma maneira ou de outra. Ele já é. Ele não precisa ser, vir a ser. É possível entender isso? Então, aqui, quando nós estamos falando em ajudar uma pessoa, é entender o que é esse correto. Porque muitas vezes se confunde aquilo que a minha consciência restrita acha que é correto, que é o certo, com aquilo que efetivamente é o correto naquela situação e que produz um bom efeito. Que bom efeito é esse? Que produz a minha união. Isso é o correto que, digamos assim, atende às necessidades mais profundas da nossa alma. É esse correto, né, que está em sintonia com os princípios básicos da vida, que não tem pressa. Porque o outro correto que vem da mente, que vem da nossa consciência restrita, né, que se acha superior ao outro, com mais razão, mais correto do que o outro,
esse sim tem pressa, inclusive, de se fazer grande, superior, né? Ter a razão. Então, quando ele fala do correto não tem pressa, é esse correto que está em sintonia com os princípios universais, com o tal, né? O caminho, né? Guiado por esses princípios universais.